Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o Diácono Paulo, mais uma vez. De vez em quando eu sumo, mas eu sempre apareço. Enquanto tiver vida, estarei pregando a palavra de Deus. Eu sumo porque não tenho nenhum título que o Espírito Santo coloca no meu coração, tá? Para mim não ficar falando abobrinhas, como muitos dizem, falando asneiras, ou brincando com a palavra de Deus, falando frio. Eu prefiro esperar algo arder no meu coração, algum texto, algum assunto que o Senhor quer falar ainda nos últimos dias. E aí eu vou, preparo. Quando Deus fala comigo é semanas, é meses, enquanto eu não falar na igreja, ou para a igreja agora que está me vendo, não me aquieto. E qual que é a mensagem, Diácono Paulo? Pouco pregada nos últimos dias. Se eu perguntar para vocês qual a mensagem dos últimos dias pouco pregada, muitos vão me falar a mensagem da salvação. Pois bem, dentro desse assunto eu quero ler com vocês Isaías capítulo 59, versículo de 1 ao 3. Nós vamos falar sobre salvação, sim, mas vamos falar algo que é muito pouco pregado e tem que ser alertado, tanto para mim como para todos os irmãos. A palavra de Deus em Isaías capítulo 59, versículo de 1 ao 3, está escrito assim. Preste atenção, em nome de Jesus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Versículo 3, queridos. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e as vossas línguas, ou língua, profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Eu ainda não entendi, Diácono Paulo, qual que é a mensagem pouco pregada sobre o pecado. Porque a Bíblia diz algo bastante triste que cabe nós pregarmos, sim, que a iniquidade, o pecado, a desobediência à palavra de Deus faz separação entre Deus e nós. Tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós, a ponto do véu se rasgar de cima para baixo, tudo poderá ser em vão. Diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pois bem, esse salário do pecado é a morte, se trata principalmente para Deus da morte da salvação, de perder a sua salvação em Cristo Jesus e a sua alma ir para o inferno. Então temos que pregar, sim, que nós devemos ter mais vigilância, cuidado em querer não quebrar este elo, esse contato com Deus, porque o pecado, a Bíblia diz, e o profeta Isaías pregou aqui, que as iniquidades, os pecados, as imundícias da carne fazem separação entre vós e o vosso Deus. É muito complicado entender isso, mas quando você vai olhar o que Adão e Eva, como eles foram expulsos do jardim do Éden, Deus não queria, mas o pecado nos afasta de Deus. Então nós temos que lutar. Eu luto constantemente, não é fácil. Nós temos que lutar. Essas mensagens que estão sendo pouco pregadas de ovelha.
se eu estiver longe de Deus, eu estou longe de tudo. Então, por mais que eu agrade as pessoas, por mais que eu me ache um homem de Deus, uma mulher de Deus baseado com textos bíblicos, porque a gente vai mencionar, nós estamos longe de ser de Deus, de ter um contato, de ter um vínculo, porque nós pecamos desenfreadamente e nós vamos esfriando. E é isso que a palavra de Deus fala e o profeta Isaías falou e não agradou Judá. Essa mensagem ela não agrada a ninguém quando fala você não pode ficar pecando. Você não pode ficar desenfreado. Você não pode colocar o jugo pesado de novo. Você não pode crucificar Jesus de novo naquela cruz. Jesus pagou um alto preço. Você é livre, mas não para pecar. Livre da escravidão, do diabo, das trevas, do pecado. Então nós temos que lutar constantemente, queridos. Nós temos que lutar constantemente, porque tem muitas pessoas que já perderam a sua salvação, talvez, e acham que só porque está na igreja vai para o céu direto. Mas e se estiver longe do Espírito Santo? Como uma igreja vai para o céu longe do Espírito Santo? Me diga. Como nós estamos agradando a Deus só de estar cultuando, só de estar falando do amor dele, se nós não estamos vivendo o amor dele? Se a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem, e nós muitas das vezes creamos descrendo com os nossos atos terríveis. Então cuidado, se você está na igreja e se você acha que continuar assim, mesmo sendo obreiro talvez, mesmo sendo do corpo de Cristo talvez, pecando, dando um mau exemplo, as pessoas falando a verdade de você como vergonha, e você não fazendo a obra de Deus, em viver a obra de Deus, você pode ir para o inferno. Você pode perder todo o seu tempo que você estava na igreja. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. A mensagem é essa: não se afaste dos caminhos do Senhor. Não estou dizendo da igreja. Não se afaste da obediência a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha o que o Senhor disse que, através de profeta Isaías: as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Olha como que Deus trata aqueles que têm brincado, aqueles que têm mentido, aqueles que têm sido hipócritas. É assim que Deus trata. Deus discrimina sim. Deus discrimina não, Deus anuncia o erro sim. E Ele está anunciando agora o seu erro. Se você não se arrepender, você não está sendo servo de Deus. Você está brincando com Deus. E é pior do que aqueles que não conhecem. Que Deus abençoe a sua vida. Lute para ser fiel a Deus. Deus abençoe.